Como fazer a sua empresa crescer mais de 200% ao ano? Pessoal, todos os conteúdos que eu falar aqui para vocês, tá? Eles vão ser essencialmente aqueles que eu vivenciei. Eu vou tentar escolher sempre assuntos que eu tenho uma vivência prática muito grande em relação àquilo. E, claro, nem todos serão assim, afinal é vídeo todos os dias. Mas esse vídeo, dos últimos 4 que eu coloquei, e nós de colocar vídeo todos os dias, esse é o que tem mais relevância no canal desses últimos 4. Por quê? Porque eu tenho uma empresa que cresceu 600% nos últimos 2 anos. Então, até mais do que eu tô falando no título do vídeo. Eu cresci muito mais do que eu tô falando. Tá? Então, sendo mais direto possível, tá? O que precisa ser feito para uma empresa crescer tudo isso e manter crescendo pelo menos por um bom tempo, né? Não tem como uma empresa crescer tanto assim durante tanto tempo o resto da vida. Mas, ainda mais no início, ainda mais nesse início para a arrancada, a alavancagem da empresa, a atração é a palavra certa, nesse início de empresa. Primeiramente, tá? O conceito de startup, né? Ele para aqueles que não sabem, é uma empresa que é altamente escalável. E muitas vezes no ramo de tecnologia, justamente pela escala que a tecnologia pode te trazer. Só que esse conceito ele pode ser usado em outros tipos de empresa. Exemplo a minha até então não era uma empresa de tecnologia, ainda não é, pode se considerar assim, ainda não tem esse dedo ainda testado de tecnologia. Ela cresceu justamente uma empresa que é para gerar renda. Eu comecei a minha empresa apenas com o objetivo de gerar 2, 3 mil reais por mês, é o que eu precisava. Eu tinha feito os negócios antes, tinha dado errado, eu precisava de uma coisa que fosse simples de executar e que fosse com uma certeza quase que absoluta que eu ia conseguir o dinheiro, porque eu não tinha mais capital para arriscar, nem tempo, eu não conseguia mais, eu não tinha mais dinheiro em caixa para nem me sustentar mais. Então eu precisava de dinheiro, uma coisa que fosse certa. E aí eu comecei a empresa. Claro que comecei uma empresa desse jeito, qualquer crescimento é fácil, né? Qualquer minimamente ajuste é fácil de acontecer. Só que às vezes tu virar renda do nada é complicado. Tem muita startup que nos primeiros 1, 2, 3 anos não gera lucro nenhum. Então se a pessoa fosse viver daquilo ali, ela não conseguiria. Ela precisa do investimento para até sobreviver minimamente. Então, o que acontece hoje? O que tu tem que fazer hoje para uma empresa ela crescer tanto assim? Eu vou usar como referência a minha vivência, tá? Nos últimos 2 anos. Eu comecei minha empresa com o intuito apenas de gerar capital, receita. Então, nos primeiros meses a empresa já deu 2, 3 mil reais por mês já de lucro líquido apenas com o meu serviço, que praticamente era uma venda direta praticamente. A empresa começou a crescer e nos primeiros 6 meses eu já consegui dobrar o faturamento. Não chegou a dobrar o lucro líquido nos primeiros meses, até dobrou o lucro depois, mas não chegou a dobrar por causa que... mas o importante é que eu dobrei o faturamento e peguei mais fatia de mercado. Eu coloquei um terceirizador, eu comecei a colocar um novo vendedor a mais. Do CDG só apenas eu vendendo, eu coloquei mais um. E assim dobrou o faturamento. O lucro líquido não dobrou, mas dobrou o faturamento. A empresa cresceu mais que dobrou de tamanho. Qual é o insight dessa parte? Que você não vai conseguir crescer a sua empresa a não ser que você terceirize alguma coisa, que você não consiga, que aquilo saia de você. Se você começou a empresa hoje e aquilo é apenas em você, é certo que aquilo não tem o potencial nem de negócio, nem de crescimento, nem de venda futura, nem de escalabilidade. Tem vários fatores que impedem que uma empresa que depende apenas de você seja sólida o suficiente para crescer tanto e até mesmo sólida o suficiente para se manter, às vezes. É difícil uma empresa que só apenas se mantém. No mercado hoje de tecnologia, onde é muita empresa vindo, muitas tecnologias novas vindo, se você não está crescendo, você pode estar literalmente morrendo. Só se mantendo não é suficiente. Então, mesmo que você não cresça 200%, 100%, sei lá, 50% ao ano, você tem que crescer. Ainda mais nesse seu início de empresa. Tá? Então, a primeira coisa é, você tem que encontrar qual é o ponto que você pode terceirizar para duplicar esse tempo de trabalho, essa venda, o faturamento sair de 10 mil para 20 mil, como você vai fazer isso? Então, no meu caso, eu coloquei um novo vendedor. Eu vendia, apenas eu, o lanche na rua, e eu coloquei mais um. Só que daí eu percebi que, mas dá para colocar mais gente. Mas a cozinha não vai aguentar. Então eu coloquei mais gente na cozinha. E assim eu consegui aumentar mais a minha empresa ainda. Eu coloquei mais um na cozinha, coloquei mais um na rua, até que eu cheguei a um coeficiente que 3 era possível. Eu coloquei 3 vendedores na rua. Teve uma época que eu coloquei um novo cardápio.
agreguei um novo serviço. Aumentou mais o faturamento? Aumentou. Eu saí de faturamento inicial diário mensal, vamos colocar mensal, de 6 mil por mês, eu saí para 26 mil por mês quando eu abri um novo serviço também. Só que eu percebi que aquilo não estava gerando lucro nenhum. Às vezes só faturar mais não é questão de ser o ideal, porque às vezes tu fatura mais, só que os custos que vêm junto às vezes não compensam. Isso eu vou falar no insight também depois que eu tive nos últimos meses agora também. Que às vezes só faturar mais não é suficiente para que a empresa seja saudável. A empresa está crescendo e faturando cada vez mais. Às vezes não é suficiente. Dependendo da estratégia até, às vezes não é. Então eu tive que tirar aquele serviço e voltei a faturar menos, só que o lucro líquido ele se manteve mesmo assim que ele trabalha mais. Ou seja, às vezes eu tinha mais tempo sobrando o mesmo faturamento e um lucro líquido igual. Então, às vezes só agregar um serviço a mais, se não for logicamente, não é válido. Tá, depois no ano seguinte, eu percebi que eu já tinha crescido muito naquele primeiro ano, só que não tinha como crescer mais, porque naquela região ela estava meio que saturada, não conseguia colocar mais um vendedor porque não tinha espaço. Eu trabalho com modelo de trabalho com veículos elétricos, um patinete elétrico, e a autonomia dele é limitada, então eu não poderia colocar mais um para mais longe e a cozinha né, produzir, o espaço ia ser complicado. Então acabou que eu percebi que eu não ia poder crescer dessa forma. E eu comecei, cara, e se eu for pra outra cidade? Aqui deu muito certo, e se eu for pra outra cidade? Abri em outra cidade. De novo, cresci mais ainda, o faturamento de novo voltou a chegar quase aos 30 mil reais por mês de faturamento, começando nas duas sedes. E eu percebi que, assim ia ser bacana, assim eu consegui de cidade em cidade, duplicando e pegando o mercado. Eu não pensei muito no meu lucro líquido, por quê? Porque isso acabou que eu tive que sair de uma sede, eu tive um pouco de desperdício, um pouco mais de percas, então o faturamento líquido o lucro líquido não aumentou tão drasticamente quanto o faturamento. Só que eu peguei mercado. Isso é importante porque no livro lá do Thales Gomes, eu vi um vídeo esses dias dele. É o cara que criou a Easy Tax. Ele fala muito sobre tu pegar o mercado, consolidar aquilo ali. É uma tática de guerra, né? Tu tá guerreando lá, tu pega, ganha a batalha, consolida aquele espaço e cria defesas. O que significa isso nos negócios? Eu pode, sabe, abrir uma sede, vem meu serviço, começa a criar carteira de clientes naquela região e consolida aquilo para que o cliente prefira comprar comigo, que estou ali há mais tempo, do que com os novos que podem vir. Então isso é consolidação de mercado e consolidação de área. Às vezes isso é mais válido do que você ganhar lucro líquido. Exemplo, que eu abro 10 sedes em 10 cidades diferentes, só que isso vai me exigir muito dinheiro, a logística ainda está meio pesada, ainda eu estou gastando mais dinheiro do que era para gastar e acaba que dá meio que elas por elas. Só que o mercado é meu, é meus clientes. O que acontece? Quando tem o cliente, tu pode tá simplesmente futuramente melhorando a logística. Porque o cliente, o mercado já é teu, depois você vê como é que você vai fazer. Depois que você tem a distribuição já ajustada, tem um vídeo do Thiago Nigro que ele fala isso. Cara, quando você domina a distribuição, o meio de monetização você vê depois. Não é palavras minhas, de Thiago Nigro. Pô, um cara que trabalha já com milhões de reais em relação à captação de mercado e mais, em marketing. Então isso é um exemplo direto que você tem que raciocinar quando você quer que a sua empresa cresça. Às vezes você pode sim dar um passo um pouquinho mais longo, onde o lucro líquido não aumente junto, mas você consiga pegar mercado. Você pensar em pegar mercado, ele é muito importante para o crescimento da sua empresa. Pense que o mercado, dominar a distribuição, ele é tão importante sim quanto o lucro líquido. Para que depois você consiga ajustar. Esses tipos de ajustes, depois que o mercado já é seu, que você já dominou aquela área, é mais simples do que você não crescer, vir uma outra empresa pegar aquele mercado, depois você querer pegar aquele mercado, você não vai conseguir. Vai ser muito mais difícil você pegar um mercado que já está dominado por alguma empresa, por algum serviço. Então é complicado, é fácil você pegar o mercado, depois você ajusta no decorrer do caminho. Então esse é o segundo ponto importante, tá? Terceiro ponto em relação ao que eu estava comentando ali sobre escala, sobre crescer o faturamento e mais lucro que não crescer junto, crescer o custo fixo. Quando eu planejei, quando eu percebi que a minha empresa poderia assim, não me conseguir colocar mais vendedores naquela região, mas eu poderia abrir uma nova sede, o que acabou acontecendo? Eu tinha só uma sede onde eu morava e produzia. Quando eu comecei a duplicar, entrou um novo custo, que é um custo de
de aluguel apenas para aquele ponto de produção. Então, antigamente, onde eu morava e produzia, um espaço diferente, né, mas era a mesma coisa praticamente, começou a ter um custo a mais de aluguel, que eu não tinha antes. E teve um custo maior de desperdício, porque eu não estou mais lá para gerenciar aquilo, então acabou que teve um maior desperdício, um maior controle, e aquilo, e quanto mais funcionário, mais gente, aquela cultura da empresa, às vezes, ela diminui um pouco, isso é normal, isso é comum, isso acontecer. Só que eu estava percebendo que a minha ideia estava certa, né, pelo ponto anterior, de pegar a escala, mas ao mesmo tempo, mas a minha estratégia de crescimento ela teria que ser mudada uma hora. Eu imaginava que isso poderia acontecer, mas eu não tinha na minha cabeça uma visão clara do que eu poderia fazer para que eu conseguisse aumentar mais séries, pegar mais mercado e o lucro líquido continuar acompanhando, porque eu não estava acompanhando. O gasto aumentou tanto que acabou que eu estava ganhando a mesma coisa. Então, a média de renda que eu tenho hoje varia de 5 a 6 mil reais de lucro líquido, que é o mesmo que eu ganhava antes, quando eu tinha só uma sede. Então, bom, vale a pena? Vale a pena pelo ponto anterior, sobre pegar escala e ganhar mercado. Mas não ia valer a pena com questão de escala, porque, na verdade, quando tivesse 10 sedes, isso ia ser pior ainda. Porque daí eu teria que colocar muita gente para gerenciar aquilo, que hoje eu gerencio 2 sedes. Quando tivesse que colocar estoquistas, gerentes e pagar toda a carga trabalhista que teria que ter em relação a isso, o lucro líquido ia diminuir até mais. O risco é até diminuir em relação a isso. O risco, no caso, não, né? O risco ele é aumentar em relação a essa operação e isso ia diminuir. Então, o que acontece? Não era esse o caminho, o ponto de que eu teria que realmente continuar crescendo a empresa. Tá, mas então qual é o ponto? Qual é o terceiro ponto? Então, qual é o ideal, então? Você construir essa empresa de uma forma onde consiga escalar o faturamento, mas que aquele custo fixo não acompanhe conjuntamente. Isso é quase a explicação de uma startup. Uma startup praticamente resume isso. Eu consegui uma empresa que cresça em faturamento, mas não cresça em custo fixo junto. Onde que eu descobri, nem é que eu descobri isso, mas onde que eu tive esse insight nítido que eu teria que mudar isso o quanto antes de crescer. Eu não poderia abrir 10 sedes dessa forma, antes de encontrar realmente como escalar, mas não acompanhar o custo fixo. Foi num evento que eu fui, Gramado Summit, aqui no Rio Grande do Sul, onde eu falei com um CEO de uma aceleradora, que ele me falou, cara, tua empresa não é uma startup, por causa disso que eu acabei de falar, que o teu custo acompanha junto, e tu tem que mudar, terceirizar algumas coisas, tem que cortar algumas coisas. E ele cortou, cortar a cozinha, cortar aluguel. Mas como é que eu vou cortar a cozinha se eu trabalho com venda de lanche? Como é que eu vou cortar a cozinha? E daí eu comecei a planejar, até que eu encontrei um modelo que a empresa está inserindo agora, nesse modelo, que é o modelo de micro franquia. Tá, mas como assim? Como é que funcionou isso? A partir do momento que eu consigo a empresa ser micro franquia, eu consigo sim que uma pessoa X, lá em Viamão, outra lá em uma cidade X, outra lá em Cachoeirinha, em cidades diferentes, comprem a franquia, atuem naquela área e eu ganho percentual. O mercado ainda vai ser meu, ainda vai ser a minha empresa. Eu estou ganhando sobre aquela venda, claro que de maneira diferente, só um royalty, mas eu ainda ganho, o mercado ainda é meu. E aquela região, eu ainda tenho ganho financeiro sobre aquela região, mesmo que seja menor, só que daí minha logística não acompanha junto. Porque, digamos que eu abra 10 franquias, certo? E ganhe 5% de royalties sobre aquela seja ali. Eu não vou ter um custo de aluguel, porque aquela pessoa em si ela vai gerenciar aquilo ali, ela vai conseguir manter aquele lugar, vai ganhar os mesmos 4, 5 mil reais que eu ganhava atualmente, que eu ganho atualmente por sede, e vai pagar um royalties para mim em relação ao ali, que sinceramente não afeta praticamente o faturamento dela, até porque os serviços que eu posso oferecer com a economia de escala, eu tenho 10, 100, 200 franquias, eu consigo oferecer serviços para ela que ela não teria sozinha, assim como eu não tenho hoje sozinho. Eu tenho que correr atrás de muita coisa e eu gasto muito mais que 6% sobre meu faturamento para ajustar algumas coisas que hoje, por não ter uma franqueadora, o negócio é meu. Então acaba que a vantagem para ela é muito grande, porque o que ela vai pagar para mim é muito menos do que ela teria que pagar se fosse tocar sozinha a empresa. Então só por isso já valeria a pena ela ser franqueada e não tentar abrir sozinho o negócio. E por segundo ponto, eu consigo ter uma economia de escala muito grande, de conseguir pegar um mercado muito rapidamente, sem ter um investimento meu próprio de abrir 10 sedes, eu teria que gastar 250 mil reais, ou abrir 100 sedes e gastar 2 milhões de reais para abrir 100 sedes, e ao mesmo tempo aquilo ser meu.
também. Eu ter um ganho de capital sobre aquela franquia, mas ao mesmo tempo não ter o custo fixo aumentando junto. Então esse ponto é um ponto que mudou completamente todo o negócio. A gente está introduzindo ainda nessa parte, a gente está fazendo isso ainda. Vamos começar, a minha ideia é que até o fim do ano a gente tenha validado esse modelo com pelo menos 2 a 5 franqueados, para que daí sim a gente consegue fazer um marketing pesado, realmente pago, fazer realmente anúncio para começar aqui pelo sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, mas depois começar a espalhar pelo Brasil todo, para que a gente consiga, porque na verdade é uma franquia de fácil operação onde a pessoa vai ganhar de 3 a 5 mil reais por mês. Então, talvez algumas pessoas não se encaixem, a pessoa quer muito mais que isso, mas tem muitas pessoas que não estão até desempregadas, não sabem nem por onde começar. Isso é uma boa saída para ela. É uma boa solução para ela conseguir ter uma renda mensal. Muita gente que trabalha com Uber, às vezes tem que alugar o carro, tem que comprar carro, fica 12, 13, 14 horas para ganhar a mesma coisa. Então olha quantas pessoas são Uber, e tem só a opção de Uber. Vai que isso é uma pessoa que encaixa melhor para ela em relação ao trabalho. Vai que ela não tem nem carteira, vai que ela não tenha, ela não tem um carro, então tem que pagar o carro, o aluguel. Às vezes o aluguel de um carro é mais caro do que ela consegue pagar, e acaba que ela tem que trabalhar muito mais para ganhar a mesma coisa ou menos. Então tem vários pontos que fazem com esse modelo seja viável para muitas pessoas, viável para mim como empresa, como reação de escala, e viável para pessoas também que tá saindo, que quer esse novo modelo de renda também. Pessoal, então o vídeo ficou um pouco longo, mas eu quis falar dos 3 pontos que a pessoa tem que seguir para escalar uma empresa e continuar crescendo. Eu não comentei, mas a pessoa tem mente aberta o suficiente, entender que ela sempre tem que evoluir também é muito importante. Uma empresa que está engessada num único caminho, único modelo, é certo que não vai conseguir crescer, por causa que o mundo te exige muita mudança, te exige uma abertura muito grande de absorção de novos conteúdos, de novos caminhos. E então ter a mente aberta também é um ponto muito importante em relação a isso, para poder fazer a empresa crescer tanto assim durante pelo menos seus primeiros 5 anos de inauguração, existência. Pessoal, até o próximo vídeo. Valeu, quase que eu não comentei, mas tem 80% das pessoas que assistem o vídeo não são inscritos no canal. Então se inscrevam, curtam, que isso vai fazer com que eu consiga voltar de novo a editar o vídeo, fazer um fundo, fazer alguma coisa realmente que por enquanto não vale a pena pra mim ainda. A empresa crescendo tanto, eu parar pra fazer o vídeo no YouTube, então eu tô parando realmente pra poder manter aqui, conversar com vocês e conseguir manter realmente o canal ainda vivo, não largar ele de vez. Então, mas se vocês começarem a curtir, compartilhar, eu consigo voltar de novo a editar o vídeo, fazer um cenário para que fique mais fácil essa comunicação, que vocês consigam assistir até o final do vídeo, né? Afinal, um vídeo sem edição até o final é bem complicado, concordo com isso, mas ao mesmo tempo, por enquanto, por causa da empresa, não consigo parar de tanto foco aqui pro YouTube. Então, até o próximo vídeo, valeu!